Há algo se movendo debaixo da superfície. Uma força silenciosa que Edgar Cayce previu há quase um século. Ele falou sobre o tempo em que a Terra alteraria seus pulsos, em que cidades inteiras seriam chamadas a despertar de um longo adormecimento espiritual. São Paulo, Rio de Janeiro, vocês sentem? O ar parece diferente, como se um aviso sussurrasse entre o concreto e as nuvens pesadas. Não é medo, é um chamado. Cayce dizia que cada sinal nasce do amor divino e que somente os que ouvem com o coração entenderão antes que os olhos percebam. O sinal dos 90 dias não é um prazo qualquer. É um espelho, um limiar entre o velho e o novo, entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Quando a vibração de uma cidade muda, tudo que está oculto vem à tona, intenções, memórias, escolhas. Edgar Cayce descrevia esse processo como o tempo da revelação, quando cada alma é convidada a alinhar-se com a luz ou se perder nas sombras da negação. E talvez seja exatamente isso que começa a acontecer agora. São Paulo e Rio de Janeiro estão diante de uma prova invisível e o relógio espiritual já começou a contar. O que faremos com esse aviso? Ignorá-lo como tantos antes ou finalmente acordar para o que Cayce chamava de a grande renovação do espírito humano? Cayce sempre afirmava que a Terra é um ser vivo, com consciência, pulsação e memória. Segundo ele, cada região vibra de acordo com o estado espiritual de seus habitantes. Quando o amor, a compaixão e o equilíbrio predominam, a natureza responde com harmonia. Mas quando a ganância, o medo e a ruptura com o divino se tornam o tom dominante, a Terra corrige seus fluxos, ajusta seus eixos e chama seus filhos de volta à sintonia original. São Paulo e Rio de Janeiro, centros de intensa atividade humana e emocional, estariam, segundo essa visão, prestes a vivenciar um reequilíbrio profundo. Não como castigo, mas como despertar. Uma chance de ouvir o que há muito tentamos silenciar. Essa vibração em mudança não é apenas física. Cayce dizia que os campos energéticos coletivos são moldados pelo pensamento humano e que cidades inteiras podem adoecer ou florescer, conforme a consciência de quem nelas habita. Quando multidões cultivam ansiedade, insônia e desespero, o magnetismo da Terra se altera. O clima torna-se instável, as relações se fragmentam e a sensação de vazio se espalha. Mas basta um pequeno grupo de almas despertas, vibrando em fé e harmonia, para iniciar o processo oposto, o da cura coletiva. Assim, o sinal dos 90 dias seria menos uma profecia de destruição e mais um chamado para restaurar a pureza interior. Nos estudos de Cayce, cada evento exterior é apenas o reflexo de uma condição espiritual. Ele via nas transformações da natureza mensagens cifradas do planeta pedindo reconexão. E talvez, neste tempo preciso da história, São Paulo e Rio de Janeiro estejam sendo convidados a olhar para dentro, a reconhecer o peso emocional que carregam em suas avenidas, praias e muralhas invisíveis. Não se trata de prever datas, mas de compreender sintonia. O relógio divino não mede horas, mas vibrações. E quando o campo coletivo atinge determinado ponto de tensão, o próprio tecido da realidade se reorganiza. Por trás desse alerta existe um princípio antigo, o de que o caos precede a criação. Tudo o que parece desmoronar está apenas sendo rearranjado. Cayce acreditava que a humanidade está no limiar de uma nova era, e que as cidades mais densas energeticamente serão as primeiras a sentir o impacto dessa onda purificadora. Os sinais não surgem para gerar pânico, mas para quebrar o automatismo de quem vive adormecido. O verdadeiro perigo não é o evento em si, é a indiferença. Pois quando a alma ignora os sussurros do espírito, o universo aumenta o volume até que sejamos obrigados a ouvir. Imagine o coração da Terra batendo. Cayce dizia que cada pulsação corresponde a uma mudança na consciência humana. Quando o medo domina, o batimento acelera. Quando o amor rege, desacelera. São Paulo e Rio de Janeiro,
Duas potências vibratórias do mundo moderno espelham perfeitamente esse pulso. São metrópoles que vivem entre extremos, riqueza e pobreza, fé e descrença, pressa e vazio. Essa dualidade cria uma tensão magnética comparável a uma corda esticada demais. Chega um ponto em que a própria vibração pede alívio, e é nesse instante que o sinal aparece. Mas o sinal, segundo Cayce, nunca vem de fora. Ele surge no silêncio interior, quando a alma começa a sentir o desconforto de estar desconectada do propósito. Muitos o percebem como ansiedade, outros como uma mudança inexplicável nos sonhos ou uma inquietação que não se traduz em palavras. Em nível coletivo, isso se manifesta em comportamentos sociais, na instabilidade política e até nos fenômenos climáticos. Tudo é reflexo da psique humana em expansão, tentando se alinhar a uma frequência mais alta. A beleza da visão de Cayce está em sua esperança. Ele afirmava que nenhum destino está selado, que até os avisos mais sombrios são convites à transformação. E talvez o que chame a atenção agora, o aumento das tensões, as oscilações do clima, o cansaço emocional das multidões, não seja uma sentença, mas uma oportunidade disfarçada. O universo testa o coração humano para ver até onde vai nossa fé. E cada alma que desperta acende um ponto de luz capaz de neutralizar quilômetros de escuridão. Portanto, o verdadeiro sinal dos 90 dias é interno. É a contagem do tempo que resta até que cada um de nós escolha entre continuar dormindo ou acordar para sua própria centelha divina. O relógio começou. E cada escolha, cada pensamento, cada emoção emitida pela coletividade determinará o rumo não apenas das cidades, mas de todos os que nelas vivem. Cayce chamava isso de a grande prova da alma humana. Cayce costumava dizer que o futuro não é escrito em pedra, é tecido em energia viva. São Paulo e Rio de Janeiro, com toda a sua intensidade emocional, estão tecendo agora o próprio destino. O que as pessoas sentem, falam e acreditam formam uma malha vibratória que cria o amanhã. Se a frequência é regida pela pressa, pela culpa e pela disputa, essa malha se torna densa e frágil. Mas se é guiada pela oração, pela gratidão e pelo amor, a cidade inteira muda de tom. Cayce via essa transformação como um processo inevitável e profundamente humano. Muitos perguntam, o que vai acontecer? Mas essa é a pergunta errada. A questão real é, o que estamos criando? Segundo Cayce, toda mudança coletiva nasce de uma repetição energética individual. São pequenos gestos, o perdão, o silêncio, o olhar compassivo, que alteram a matriz invisível do mundo. Assim, o destino de milhões começa no despertar de poucos. É a força de um punhado de almas em sintonia que pode mudar o curso de uma civilização inteira. Esse princípio ecoa nas entrelinhas de todas as profecias. O aviso existe para quem tem ouvidos espirituais, não para gerar medo nos que dormem. Cayce alertava que a mente humana é como uma lente. Quando turva, distorce o que vê. Quando limpa, revela o sagrado em tudo. A pergunta, portanto, não é se o evento virá, mas se estaremos prontos para enxergar o que ele realmente significa. A Terra não pune, ela educa, e cada estremecimento, cada enchente ou calor fora de estação carrega a assinatura de um chamado amoroso. Agora, como ressoar com esse tempo? Cayce diria que é preciso voltar à simplicidade, alimentar o corpo com luz, a mente com verdade e o coração com serviço. Nada muda do lado de fora sem antes haver uma revolução silenciosa dentro de cada um. E talvez seja esse o verdadeiro segredo dos 90 dias, um ciclo de profunda reconfiguração energética, onde a consciência humana e a vibração planetária caminham em sintonia rumo a um mesmo propósito divino. As palavras de Cayce atravessam o tempo como um eco espiritual, chamando-nos a lembrar de quem somos. Ele dizia que o homem moderno se perdeu em seus espelhos, construiu torres e arranha-céus, mas esqueceu de sustentar a alma.
São Paulo e Rio de Janeiro são retratos vivos dessa contradição, brilho material e fome espiritual coexistindo nas mesmas avenidas. O grande alerta, portanto, não é sobre destruição física, mas sobre desequilíbrio de propósito. Quando a humanidade esquece sua origem divina, o universo encontra maneiras de lembrá-la, algumas suaves, outras urgentes. O sinal dos 90 dias representa esse lembrete, não um prazo para o medo, mas uma janela de renovação. São 90 dias simbólicos, um ciclo de transmutação da consciência, em que o velho deve morrer para o novo nascer. Casey dizia que Deus sempre oferece avisos precedidos de misericórdia, porque o amor nunca impõe, apenas convida. E cada convite não respondido retorna em forma de eventos mais intensos até que o despertar aconteça. Neste ponto, a responsabilidade não é dos governantes, nem das religiões, mas de cada ser humano. Casey acreditava na força criativa do pensamento. Ele afirmava que todo milagre começa quando alguém ousa imaginar o bem. Essa é a cura que pode transformar as cidades e, quem sabe, toda a humanidade. Cada pensamento equilibrado é uma prece que pacifica o ar, que acalma a terra e fortalece o espírito coletivo. Assim, a esperança deixa de ser utopia e passa a ser disciplina vibratória. E talvez este seja o maior ensinamento de Edgar Cayce. Os sinais não aparecem para assustar, mas para acordar. O destino não é inevitável, é maleável, moldado pela vibração de quem acredita no poder do amor consciente. São Paulo e Rio de Janeiro não estão condenadas, estão sendo chamadas. Porque, como dizia Cayce, chegará o tempo em que os corações dos homens reerguerão as cidades, e a luz voltará a brilhar onde antes havia sombra. Edgar Cayce sempre enfatizava que os grandes eventos da Terra nunca ocorrem sem propósito. Cada tempestade, cada tremor, cada mudança climática carrega uma mensagem cifrada. Um convite para o ser humano reconhecer sua cocriação com o divino. São Paulo e Rio de Janeiro, vibrando em frequências tão intensas, tornam-se espelhos perfeitos do que a humanidade está cultivando internamente. O barulho, a pressa, o desgaste emocional das multidões, tudo isso forma uma nuvem energética que paira sobre as cidades como uma presença invisível. E quando essa nuvem atinge densidade crítica, algo precisa ceder. Não por punição, mas por necessidade de renovação. O que muitos não compreendem é que Cayce nunca falava de fim, mas de recomeço. Ele via as profecias como ciclos naturais de purificação, onde o velho sistema colapsa para dar lugar ao novo. E o ciclo dos 90 dias representa exatamente isso, um portal de transmutação. Durante esse período, tudo o que está desalinhado vem à superfície. Memórias reprimidas, dores não processadas, escolhas adiadas, não porque o universo seja cruel, mas porque a cura só acontece quando há exposição. É como lançar luz em um quarto escuro. No início parece assustador, mas é o único caminho para a libertação. Cayce costumava alertar que a resistência à mudança é o que mais causa sofrimento. Quando tentamos segurar o velho mundo com as mãos, enquanto o novo bate à porta, criamos uma tensão interna devastadora. Essa tensão se manifesta em ansiedade, depressão, doenças e até em eventos coletivos de grande impacto. Mas para aqueles que soltam, que confiam no fluxo divino, o mesmo processo de transformação se torna uma experiência de renascimento. A escolha nunca foi sobre evitar a mudança, sempre foi sobre como atravessá-la. E é aqui que reside o verdadeiro poder humano. Cayce dizia que cada pessoa carrega em si a capacidade de reescrever o futuro através da intenção consciente. Não estamos à mercê de forças externas. Somos, na verdade, coautores da realidade que vivenciamos. Então, se o aviso dos 90 dias representa uma janela crítica, ela não é uma sentença, mas uma oportunidade. Uma chance de escolher conscientemente quem queremos ser diante do desconhecido. E é essa escolha,
repetida milhões de vezes em corações individuais, que determinará o destino de São Paulo, Rio de Janeiro e de toda a humanidade. Há um segredo que Casey revelava apenas aos que tinham coragem de ouvir. O futuro é líquido. Ele não está fixo em nenhuma linha do tempo, mas responde instantaneamente à vibração do presente. Isso significa que cada oração sincera, cada gesto de compaixão, cada pensamento elevado altera literalmente o curso dos acontecimentos. São Paulo e Rio de Janeiro não estão à beira de um abismo inevitável. Estão suspensas em um campo de possibilidades, onde a consciência coletiva ainda pode inclinar a balança para a luz. Mas para isso é preciso mais do que esperança passiva. É necessário ação espiritual deliberada. Casey ensinava que a verdadeira preparação não acontece no mundo físico, mas no interior. Acumular alimentos, construir abrigos ou traçar planos de fuga são ações limitadas se o coração permanece em caos. A preparação real começa com o silêncio, aquele momento sagrado em que a mente para de correr e a alma finalmente pode ouvir a voz divina. É nesse silêncio que as respostas chegam, que a clareza se instala e que o medo dissolve-se diante da presença do amor eterno. Essa é a fortaleza que nenhum evento externo pode abalar. Ele também falava sobre a importância da comunidade espiritual. Quando almas despertas se reúnem, mesmo que sejam poucas, sua vibração conjunta cria um campo de proteção invisível. Casey chamava isso de círculo de luz, uma força energética tão poderosa que pode neutralizar correntes negativas e estabilizar regiões inteiras. Portanto, o chamado dos 90 dias não é apenas individual, é coletivo. É um convite para que grupos de oração, meditação e serviço se formem nas duas cidades, criando pontos de ancoragem espiritual capazes de sustentar a frequência da compaixão. E talvez o mais impressionante seja isso. O aviso de Casey nunca foi sobre destruição, foi sobre despertar. Ele sabia que a humanidade precisa ser sacudida de tempos em tempos, não por crueldade divina, mas porque adormecemos facilmente nas ilusões do mundo material. São Paulo e Rio de Janeiro estão sendo chamadas a liderar essa transmutação, a mostrar ao mundo que é possível renascer em meio ao caos, que é possível escolher a luz mesmo quando tudo parece escuro. O relógio espiritual continua a contar, mas ao invés de medo, que possamos responder com fé, porque, como Casey dizia, onde há fé verdadeira, nenhum desastre pode ter a palavra final. Então, aqui estamos, diante do espelho da consciência. Edgar Casey nos deixou mais que profecias, deixou um mapa espiritual para atravessar os tempos de transformação sem perder a luz interior. São Paulo e Rio de Janeiro não são apenas coordenadas geográficas, são campos vibratórios, onde milhões de almas escolhem a cada segundo entre o medo e a fé. E essa escolha, essa decisão aparentemente insignificante tomada no silêncio do coração, é o que reescreve o futuro. O aviso dos 90 dias não é uma sentença de destruição, mas um convite ao renascimento. É o universo dizendo: vocês ainda têm tempo, vocês ainda podem escolher quem desejam ser. E a resposta não virá de governos, instituições ou líderes externos, virá de dentro, de cada um de nós que ousa acordar. Porque, no final, toda profecia é apenas metade da história. A outra metade está nas mãos de quem a ouve. Casey sabia disso. Ele entendia que o verdadeiro poder não reside em prever o que virá, mas em transformar o que poderia vir através da elevação da consciência. Cada oração sincera, cada gesto de compaixão, cada momento de silêncio interior é um voto pela luz. E quando esses votos se multiplicam, quando corações despertam em cadeia, o impossível se torna realidade. As cidades não são salvas por milagres externos, são salvas pelo milagre interno de milhões de almas escolhendo o amor em vez do caos. Essa é a revolução silenciosa que pode mudar tudo. Agora, a pergunta que fica ecoando é: o que você vai fazer com esse conhecimento?
Vai guardá-lo como curiosidade ou transformá-lo em ação espiritual? Porque este vídeo não foi feito para gerar medo, foi feito para acender a chama que talvez tenha adormecido dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, se algo em você reconheceu a verdade dessas palavras, então deixe sua marca aqui. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar essa jornada de despertar coletivo. Comente abaixo o que você sentiu, sua voz importa, sua vibração importa. Juntos, somos a resposta que Edgar Cayce viu há quase um século. Juntos, somos a luz que transforma cidades inteiras. E o tempo de escolher é agora.